eu quero trazer uma palavra para você nesta noite, que é a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Irmãos, esse texto tem uma riqueza gigantesca, muitas coisas. Aí você pode até falar assim: pastor, ultimamente, quando você termina de ler, você sempre fala isso. Não só nesse texto, em todos os textos. Por quê? A palavra do Senhor se renova todas as manhãs. A palavra do Senhor, ela não fica fora do contexto das gerações. A palavra de Deus, ela é atual sempre. Sempre. Ela não é ultrapassada, ela não é coisa do passado, ela é a coisa do hoje e do amanhã, né? Amém? Mas o que eu queria falar para vocês hoje é um mau hábito que nós estamos tendo e que está na hora de nós mudarmos isso para termos grandes oportunidades de contemplar a glória do Senhor. Essa passagem aqui, Jesus é o bom samaritano. Jesus hoje opera através do seu corpo, tá certo, irmãos? O corpo é a igreja do Senhor, amém? Então, nós somos aqueles que fazem a vontade do Senhor. Então, contextualizando para os dias de hoje, a expectativa do Senhor é que você seja o bom samaritano, tá certo? Por que bom samaritano? O que quer dizer? Por que não me chama de Israel de Deus? Né? Por que não me chama de, sei lá, descendente de Jacó, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque a figura do samaritano é a figura do pecador. Então, o Senhor, Ele olha para mim, para você, e sabe que você às vezes se vê na limitação por causa do seu pecado, por causa da sua conduta ainda inadequada dentro do perfil da palavra de Deus, e que às vezes nos sentimos incapazes de fazer a vontade de Deus, por nos sentir às vezes constrangidos de fazer uma obra santa, sendo ainda pecadores. Mas o Senhor diz que é você mesmo, nesta condição, Ele quer te usar. Você é o bom samaritano. A expectativa, os olhos do Senhor vê o seu pecado, mas Ele diz que vai te usar, não é? Essa é a expectativa. Então, irmãos, agora veja bem, você, da condição que você está, a expectativa do Senhor é fazer da igreja o lugar de cura.
E muitos de nós aqui desta igreja, pastor, dá para o senhor ir em tal lugar porque fulano não está bem? Está errado. Nós temos que trazer as pessoas à igreja. A hospedaria é aqui, não é lá na casa dele. Aonde que havia as grandes curas, irmãos? Aonde tinha culto. Jesus estava celebrando um culto, ministrando a palavra de Deus dentro de uma casa. O que acontecia? As pessoas sabiam que ele estava ali celebrando um culto. Então abriram o telhado, tiraram as telhas e desceu a maca com o enfermo ali. Aquilo é fé demais. Não deixa ele se aproximar de Jesus, ele vai ser curado. Foi curado. Aonde Jesus estava, ele não estava tomando um cafezinho, ele estava ministrando a palavra de Deus, estava falando dos mistérios, oráculos, né, contando, trazendo a revelação do reino. Isso é culto. Estão entendendo, irmãos? Aí as pessoas agora, o enfermo fica lá, e aí a gente tem que ir para lá, porque nós estamos ensinando assim. As pessoas estão procurando os cristãos e mandando recado para pastor, mandando recado para obreiro, para ir lá, porque ele está enfermo, quando a palavra de Deus inteirinha está dizendo que os enfermos tinham que ser levados aonde? Aonde tinha culto. Ou eu estou errado? E quando a Assembleia dos Santos, o povo se reúne, olha lá, Jesus pregando na sinagoga, né? Lugar de culto, de adoração a Deus. Ele lá, está lá, aí tem uma mulher com a mão ressequida, né? É uma mão defeituosa. O que aconteceu? Ela foi curada. Pedrão estava indo para o culto, e entrar na sinagoga, tem lá um homem mendigo, me dá umas pratinhas. Rapaz, prata não tem não, mas o que eu tenho, que eu recebi de graça também te dou. Levanta aí. O homem não estava no culto, mas ele foi para o culto. O culto estava começando para ir acontecer. Estão entendendo, irmãos? A gente encontra pessoas pelo caminho, mas você está indo para onde? Para o culto. E você tem que levar as pessoas para o culto. Entende isso? Deus quer fazer, Deus quer realizar coisas aos olhos de todos, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja reconhecido, para que o nome dele comece a ser temido pelas pessoas, entendendo que só ele pode fazer. E o que vai acontecer? As pessoas vão começar a vir para o culto, porque é o culto, quando se invoca o Senhor, ele está presente, e os enfermos não. Aí o que a gente vê? Nada. Está entendendo? Nós temos que trazer esse povo para o culto, né? Estão entendendo, irmãos? Porque quem vai se alegrar é quem conhece e vê, né? Aí você começa, meu Deus, olha fulano, olha lá o que está acontecendo, né? Então a gente pode contar, a gente pode anunciar a palavra do Senhor. Lá em Salmos diz: anunciai os feitos maravilhosos do Senhor. Em outras versões diz: anunciai os grandes feitos do Senhor. Mas como é que eu posso anunciar se eu não estou vendo nada? Mas é aqui, irmãos, é nessa Assembleia dos Santos, Salmo 133, no versículo 3, na parte B do versículo 3, diz o Senhor que na Assembleia, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, não é isso? Aí lá no verso 3, ele diz o quê? Ali o Senhor ordena a sua bênção. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Aonde que promove isso? Dentro da igreja. Eu tenho que estar junto. Eu tenho que compartilhar. O culto é lugar de compartilhar, de contar os testemunhos, de chorar junto, de orar por aqueles que não estão bem. Por quê? Porque vai ficar bem. Não está bem? Vai ficar. Por quê? Porque você está no culto. E Deus está aqui. Amém? Estão entendendo, irmãos? E isso está se perdendo, mas, está na hora de achar de novo, não é? Está na hora de resgatar essas verdades. A nossa fé, às vezes, está fraca, limitada no sentido de crer que o sobrenatural vai acontecer. Meu irmão,
Quem diz isso é a palavra. A vergonha não é tua, é de Deus se não acontecer. E outra coisa, Deus não tem que se envergonhar de nada, porque Ele faz de verdade. Deus faz. E aí começa a se criar um ambiente para os enfermos receberem oração, um ambiente para as pessoas receberem as revelações, um ambiente para as pessoas terem a resposta daquilo que veio buscar. Estão entendendo? Mas se não existe a situação, o culto não se abre para isso. Por quê? Porque não há necessidade, as pessoas que precisam não estão aqui. Percebe? Fica incoerente. Agora não, vamos começar a levar as pessoas. Fulano começa a lamentar do teu lado. Sabe o que você fala? Rapaz, eu tenho um negócio para você bom. Estou tão desanimado. Rapaz, vou levar a um lugar que você vai ficar animado. Que lugar é esse? Não tem lugar assim não. Tem. Você vai lá na minha igreja. Aí você tem que falar com gosto. Na minha igreja. Já fui em algumas igrejas. Na minha você não foi. Está vendo? Então lá você vai. Qual é a diferença? Vá para você ver. Deus quer te usar e quer me usar. Então quando trouxer essas pessoas, Deus sabe. E o mais interessado na vida dessas pessoas é o Senhor. Mais do que você, é o Senhor. Então Deus vai ter que fazer alguma coisa. Ele não tem obrigação, mas Ele tem amor por elas e Ele vai fazer. Ele vai fazer. Vocês estão entendendo? Não é por você, é por eles. Você já está guardado, protegido, selado. Você já tem lugar certo, querido. Agora eles não. Então nós temos que trazer aonde? Hospedaria do bom samaritano, o lugar de cura. Aí você se torna o hospedeiro. Porque você fica aqui para tratar os feridos. Agora segura essa revelaçãozinha aqui, ó. Eu nunca vi uma pregação sobre isso. Aqui, ó. Ei, cuide dele. Falou para o hospedeiro. Cuida dele. Cuidar de pessoas requer tempo. Cuidar de pessoas significa que você vai deixar de se aplicar em coisas que poderiam dar recursos financeiros para você, a favor de ter mais tempo para investir nas pessoas. Opa, mas essa matemática parece que não é muito boa. Humanamente falando, é bom um cascalhinho a mais no bolso, né? Dá para fazer umas viagenzinhas, dá para comprar umas coisinhas legais, né? Mas aí eu decido acreditar nesta revelação. Ei, cuide dele. Quando eu voltar. Quem é esse? Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Sabe o que significa isso? Tudo aquilo que você deixou de viver ou fazer de bom a favor de alguém, você vai receber recompensa. Vem de quem? Vem do Senhor. Pastor, o que é isso? Chama-se galardão. O que significa isso? Mistério. Não está revelado na palavra, porque Deus sabe que Ele nos fez, Ele sabe como funciona a nossa cabeça. Bando de mercenário. Então vamos negociar e vamos ver esse galardão. Esse galardão é bom. Não, é fé. Deus só diz que é uma paga das suas boas obras. E que vai vir da mão de anjo? Não. Da mão de pastor? Não. Eu lhe pagarei. Estão entendendo? Você vai estar tete a tete com o Senhor, Ele vai olhar para você e falar assim: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar. Vem cá, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, isso é tremendo. Mas vocês estão entendendo? Então, é essa palavra. A igreja é o lugar de cura. Não comece a querer fazer a obra fora da igreja, porque a obra se converte na igreja. As pessoas vêm para a igreja. A palavra de poder vem da igreja, porque a unção está sobre a igreja. A autoridade está sobre a igreja.
não é sobre você sem igreja. É você que é a igreja lá, para buscar de lá e trazer para cá. Estão entendendo? Do contrário, não flui. Eu mostro, te dou provas disso, não flui. A pessoa trabalha, rala, tenta e faz e pula daqui, faz de lá. Quando vê, o negócio se perde. Quando vê, a pessoa não vingou. Tem que trazer para a igreja, tem que viver no contexto da igreja. Ah, pastor, mas a igreja está cheia de gente com problema. A igreja é o lugar de cura. Pessoas que têm problemas de vários tipos. Me diz quem não tem problema. Existe um justo sobre a terra? Existe, irmãos? Você conhece algum? Espero que você não diga eu, né? Não tem. Isso significa que nós, por causa do pecado original, por causa de toda deformação dos princípios e valores do nosso país, da nossa cultura, decorrente de pecado, nós precisamos ter uma transformação profundíssima da nossa mente e do nosso coração. Mas louvado seja o Senhor, porque nós estamos num lugar de cura. A palavra, o bálsamo, o medicamento é ministrado todas as semanas na nossa vida, e por isso acontece aquilo que Paulo disse: estamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória. Isso significa que nós estamos sendo edificados. O Cristo, o caráter de Cristo, que é do varão perfeito, está sendo edificado na nossa vida. Então isso é sinal que nós estamos sendo curados. Né? Mas parte desse processo é gerar compaixão dentro de você, o amor genuíno, né? O amor é um grande remédio. Quando você compartilha o amor de Cristo com as pessoas, Deus está trabalhando em você. Você entendeu? Por isso que ninguém é curado fora. Você é curado é na obra do Senhor. Por isso que Ele te chama também de samaritano, porque sabe que você ainda é pecador, mas você já tem que trabalhar. Porque precisa de você? Não, é você que precisa da obra. É você que precisa de Cristo. Cristo não precisa de mim nem de você. Estão entendendo? Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos de tudo aquilo que ele oferece para a nossa cura. E ficar estirado numa cama, dizendo, ai, ai, ui, ui, não cura. Não, tem que exercitar, tem que fazer exercício, tem que mover a circulação. O sangue de Cristo tem que se mover em você. Amém, irmão? Entenderam? Estão entendendo isso? Então, tudo isso é um trabalhar de Deus, para que as pessoas vejam. Eu e você somos os primeiros a ter que ver que a igreja do Senhor é a noiva do Senhor gloriosa. O poder de Deus está sobre a igreja. Então, quando o povo se reúne, existe glória de Deus, mas você tem que ver isso. Eu também quero ver isso, mas o poder opera aonde há necessidade. Então, nós temos que trazer as pessoas que precisam ver a glória de Deus. E quando eles verem, nós estamos ali, contemplando as maravilhas do Senhor junto com eles e nos alegrando. Não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor, né? E assim vai. Aqui é a mesma coisa, em qualquer igreja é a mesma coisa. Quem está na igreja? As pessoas que querem Deus, querem mais de Deus, querem mais profundidade com Deus, quer ver mais Deus na sua vida, quer ver mais Deus se revelar a Ele, e assim vai. Amém, irmãos? Então, guarde isso. A igreja é o lugar que nós devemos trazer todas as pessoas. Todas as... Ah, pastor, eu conheço um que é mó encrenca. Deixa Jesus tratar com ele. Traz. Ah, pastor, aquele lá tá possuído. Oh, maravilha, traz. Né? Pastor, é problema, olha, é uma fúria. Ei, fica tranquilo, traz aí. Né? Estão entendendo, irmãos? Por quê? Porque aí você vai ver o rugido do leão da tribo de Judá, né? O cajado dele traz as ovelhinhas para perto, mas bate forte também, viu? Não é? Então, irmãos, mas nós precisamos voltar à lembrança de que a igreja é o lugar que nós devemos trazer as pessoas. Escola Bíblica Dominical.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem tem conhecimento sem entendimento nunca terá sabedoria. Mas a palavra de Deus diz que os sábios herdam a terra. Então precisa desenvolver sabedoria. Tem que ter o conhecimento e o entendimento. Então precisa de pessoas mais experimentadas ensinando a palavra do Senhor. As sinagogas eram um lugar de ensino. Estão vendo? Então é assim, traz as pessoas. Ah, mas escola bíblica? Sim, traga a pessoa para a escola bíblica, traga a pessoa para o culto, traga a pessoa para o batismo, traga a pessoa para todas as atividades da igreja. Por quê? Porque Deus tem uma porção em cada encontro da igreja. Deus tem uma porção para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Aleluia. Eu gostaria que você quietasse realmente o seu coração. Eu preciso de cura. Muitas coisas já mudaram na minha vida, mas existem áreas que ainda precisam de uma mudança ainda mais profunda. Quando a gente reconhece a nossa enfermidade, a gente busca o doutor, né? A gente vai buscar o especialista. Então, o quanto que você percebe na sua vida de áreas que precisam de mudança, de fortalecimento, de transformação. Quanto que existe da genuína paz de Deus em você, o quanto que ainda existe de ansiedade, inquietação, medos, preocupações. O Senhor não te traz para a igreja para te envergonhar, mas Ele te traz para a igreja para falar com você, para te orientar, para produzir a cura que você precisa, que eu preciso. Mas Ele não vai forçar. O que Ele espera? Entrega. Entrega. Se renda ao Senhor. Deixe Ele tratar com você. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos, Pai, pela Tua presença neste lugar, pela Tua presença na nossa vida, Pai, pelas revelações maravilhosas do Senhor, e esta revelação desta noite, Senhor, de uma forma diferente, que a igreja é o lugar de cura. Senhor, nos perdoe, porque esquecemos. Às vezes as pessoas falam, vá ali na igreja, leve o meu nome, ore por mim, Senhor, e nós falamos, sim, vou fazer isso. Pai, nós deveríamos fazer isso, mas nós deveríamos colocar a nossa fé um pouco mais ousada, dar um passo um pouco além e dizer, é verdade, você precisa realmente da cura do Senhor e você vai encontrar ela lá na igreja. Hoje eu te levo lá. Pai, as pessoas estão lá fora, elas não têm obrigação de crer, mas nós que somos teus, que andamos com o Senhor todos os dias, que invocamos o teu nome todos os dias, nós concordamos com aquele que não te conhece, Senhor. Nos perdoe por isso, Pai. Porque isso é entender um evangelho fraco, uma presença que não existe, quando na verdade a tua palavra diz, pelo apóstolo Paulo, que a pregação não consiste em palavras de sabedoria humana, mas da manifestação do teu poder, Senhor. Que o evangelho do Senhor é poder de Deus. Nós declaramos isso, mas não agimos em concordância. Mas a partir de hoje nós quebramos, Senhor, esse princípio errado e estabelecemos o novo e verdadeiro na nossa vida. O lugar do enfermo, o lugar do perdido, o lugar do ferido, machucado no corpo, na alma e no espírito é dentro da igreja, é no meio do povo de Deus, o lugar onde ele vai ser ministrado, vai ser cuidado, vai ser orientado e vai ser curado. Em nome de Jesus. Senhor, nós somos e entendemos e recebemos e aceitamos esse chamado do bom samaritano para dar continuidade às tuas obras, Senhor. Glórias a ti, Senhor, porque nós veremos um tempo glorioso da tua igreja, porque a mudança está acontecendo. Aleluia, aleluias. Glórias a ti, Pai.